Olá, bom dia, 9 horas e 34 minutos, quarta-feira, 13 de março de 2024. Há exatos 11 anos, o cardeal Jorge Mário Bergoglio era eleito Papa, após a renúncia de Bento XVI. Esta e outras informações a serviço da vida e da esperança, você confere a partir de agora no Boletim de Notícias. Manhã com predomínio de sol na capital paulista e os dias serão marcados pelo calorão. Não há previsão de chuva e os termômetros podem chegar aos 32 graus. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. Então vamos chamar nossa correspondente Danúbia Gleiser, que tem os detalhes da audiência geral, em que o Santo Padre, após 8 catequeses sobre o vício, hoje se debruçou sobre as virtudes. Bom dia, Danúbia. Bom dia a você e boa quarta-feira. O Papa Francisco deu as boas-vindas aos peregrinos reunidos na Praça São Pedro e mais uma vez pediu que a leitura da catequese fosse feita pelo padre Pierluigi Giroli, devido ao período de recuperação do resfriado que vive. No texto, o Papa Francisco traz a reflexão do que são as virtudes. Explica que a pessoa virtuosa é, portanto, aquela que não se distorce pela deformação, mas é fiel à sua vocação e realiza-se plenamente. Pediu que a retomada do agir virtuoso nesses nossos tempos dramáticos, em que frequentemente lidamos com o pior do humano, atitude que deve ser redescoberta e praticada por todos. Francisco recordou também do conceito de virtude que consta no Catecismo da Igreja Católica, sendo essa uma disposição habitual e firme para praticar o bem e que para alcançá-la é necessário a graça de Deus. Em seu apelo, o Santo Padre mais uma vez pediu: E, por favor, vamos perseverar na oração por aqueles que sofrem as terríveis consequências da guerra. E antes de terminar, lembramos que hoje o Papa Francisco completa seus 11 anos de pontificado. Jorge Mário Bergoglio, que nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, é o sucessor de Pedro de número 266. É o primeiro Papa nascido na América e também no Hemisfério Sul, e o primeiro a utilizar o nome Francisco. Os nossos parabéns ao Santo Padre. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. E ainda nesta edição, vamos falar sobre os principais pontos do pontificado de Francisco. O Santo Padre nomeou hoje 3 bispos para o Brasil. Dom Josafá Menezes da Silva foi nomeado arcebispo para Aracaju. Ele será transferido da Arquidiocese de Vitória da Conquista, Bahia. O pontífice também designou Dom Rubival Cabral Brito como bispo da Diocese Baiana de Bom Jesus da Lapa, transferindo-o da Diocese de Grajaú, no Maranhão. Francisco ainda acolheu o pedido de renúncia de Dom Adriano Sioca Vazino e nomeou o padre Lúcio Nicoleto como novo bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Monsenhor Nicoleto era membro do clero da Diocese de Roraima. Agora nós vamos a Brasília conversar com o Francisco Coelho sobre a abertura dos trabalhos da Frente Parlamentar Católica na Câmara dos Deputados. Francisco Coelho está com a gente aqui ao vivo. Bom dia, Francisco. Quais são as informações, por gentileza? Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional. Já acabou agora há pouco uma missa de ação de graças celebrada pelo bispo da Diocese de Formosa, Dom Adair José, como celebrada pelo padre Edson da comunidade Canção Nova aqui em Brasília. Essa celebração marca a reabertura dos trabalhos da Frente Parlamentar Católica, que tem o objetivo de promover a vida e os valores cristãos aqui no Congresso Nacional, e quem presidiu essa frente por muito tempo foi o ex-deputado Francisco Júnior, que fala com a gente agora. Deputado, é um prazer ter uma frente cristã dentro do Congresso Nacional, né? Bom dia, meus irmãos, é verdade. Nós precisamos ter essa consciência, nós somos católicos em todo lugar. Nós devemos ser católicos na escola, no trabalho, na rua, com os amigos, com a família e também aqui no Congresso, fundamentalmente aqui. Então nós católicos que temos a oportunidade, a partir da vontade do povo, de sermos aí deputados federais, senadores, servidores da casa, precisamos experimentar e testemunhar essa graça de ser católico. E claro, na hora de votar, votar de forma coerente com aquilo que a doutrina social nos ensina, com aquilo que a nossa fé, os nossos valores nos ensinam.
E fica também o convite para que, onde estivermos, sermos exemplos de cristão, né? Sim, com certeza. Nós temos que testemunhar, nós temos que viver, mas também fica um apelo que todos nós que estamos aí participando na Canção Nova pelo Brasil, pelo mundo afora, sustentemos na oração esses homens e mulheres que estão aqui, enviados por nós e por Deus para cumprir esse papel. Então é fundamental nós termos essa clareza. Somos católicos onde estivermos, temos que testemunhar, temos que agir, viver nossa fé de forma agradável a Deus. Deputado, muito obrigado. A gente volta com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado pelas informações, Francisco. O governo federal publicou no Diário Oficial da União de hoje o decreto que antecipa o pagamento do abono anual aos segurados e dependentes do INSS. O benefício, conhecido como 13º, será pago este ano em 2 parcelas, nos meses de abril e maio. Condutores de veículos de São Paulo agora podem realizar o serviço de transferência de reforma digital. O serviço de transferência de forma digital. A repórter Aline Mércio tem os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. A transferência digital de veículos agora poderá ser feita em poucos minutos por meio do aplicativo do Poupa Tempo. O usuário deve entrar na aba de transferir propriedade de veículos e seguir com o procedimento. Lembrando que nesta primeira fase, o sistema está liberado somente para transferências entre pessoas físicas e que já tenham um certificado de registro de veículos em forma digital. O objetivo é facilitar o procedimento sem a necessidade de ir ao cartório. O pagamento da taxa e o de débitos do veículo também poderão ser feitos via Pix. A Prodesp, empresa de informática do governo, estima a facilitação de 70 mil transferências mensais de veículos em 645 cidades paulistas. Nesta primeira etapa, a ação é inédita no país. De São Paulo, Aline Mércio, para o Boletim de Notícia. Obrigado, Aline. E agora vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira. O calor intenso fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta de perigo para alguns estados do país. Esta área inclui parte do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, toda a região sul e o interior da Bahia. O alerta é válido até às 18 horas da próxima sexta-feira. Segundo o INMET, a temperatura registrada nesses locais pode chegar a 5 graus acima da média por um período de 3 a 5 dias com riscos à saúde. A onda de calor é resultado da alta pressão que está no centro-sul do país, sistema que reduz as condições de chuva. Amanhã deve fazer 34 graus em Palmas, 35 em Porto Alegre e 36 em Campo Grande. Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo, que pode fazer com que o clima fique mais ameno no estado. Em outras áreas do Sudeste, pode chover entre a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e interior do Rio de Janeiro. No norte do país, chove a qualquer hora no leste do Amapá e norte do Pará. A chuva continua na faixa leste do Nordeste, entre Salvador e o norte do Maranhão. Declarações de Vladimir Putin em entrevista à TV russa e eleições dos Estados Unidos estão entre os destaques do noticiário internacional de hoje. O El País destaca: Donald Trump e Joe Biden alcançam os delegados necessários para a nomeação presidencial. Os dois candidatos conseguiram a maioria nas convenções, após as primárias de ambos os partidos desta terça-feira na Geórgia, Mississippi e Washington. Aliado de Navalny, Leonid Volkov, promete continuar a lutar contra Putin. É o que destaca o britânico The Guardian. Não vamos desistir, diz Volkov em vídeo, ao receber alta do hospital após ter sido atacado com um martelo na Lituânia. Em uma longa entrevista à TV estatal russa, o presidente Vladimir Putin falou sobre a proposta de Emmanuel Macron de enviar militares para a Ucrânia. O líder russo afirmou que,
Se as tropas polonesas entrarem na Ucrânia, não sairão de lá. A Polônia apoia a ideia de Macron de enviar tropas a terreno ucraniano. Hoje recordamos os 11 anos do pontificado de Francisco. A reportagem a seguir detalha alguns pontos fundamentais que nortearam a Igreja sob o comando do Papa argentino. Habemus Papa. Passava das 8 da noite na Cidade Eterna, quando o mundo viu um bispo de rosto latino na sacada da Basílica de São Pedro. Nos primeiros 5 anos, como líder da Igreja Católica, o Papa do fim do mundo, como ele mesmo disse, revelou a espinha dorsal de sua missão, que busca uma igreja fundamentada em Cristo, que cuida e acolhe, sobretudo, os pobres e que considera todos como uma única família, a humana. Luz da Fé, sua primeira encíclica, publicada em junho de 2013, é uma continuidade de um tesouro elaborado por Bento XVI. O documento esclarece pontos essenciais sobre a fé em Jesus Cristo, a fé e a verdade, e a fé na evangelização e na caridade. Também em 2013, Francisco lançou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou a Alegria do Evangelho, que aborda elementos da vida pastoral e revela o sonho de uma igreja em saída. A mensagem se tornou uma pedra angular de seu pontificado. Em 2015, o Santo Padre lançou um novo olhar sobre a relação do ser humano com as demais criaturas. Na encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, Francisco falou de grandes questões ambientais e questionou o papel do homem como manipulador da natureza e não como guardião da criação divina. Com um olhar piedoso, o Santo Padre instituiu 2015 como o Ano da Misericórdia. E 2016 foi o ano em que o Papa jogou luz sobre a família, como um pilar na transmissão da fé. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, demonstrou seu zelo pastoral pelas famílias. A gente fica por aqui. Você tem outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Lembrando que hoje tem programação especial direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo. Obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira para você e continue ligado na TV Canção Nova.